campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Amados irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, que bom que estamos recebendo esta oportunidade de podermos conversar mais um pouco, sobre a nossa doutrina, sobre o nosso Evangelho. E hoje nos cai, do capítulo 18, muitos os chamados, poucos escolhidos, o item 16, que ele trata que pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E ele nos traz o seguinte: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita, como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libre do Senhor, para ser fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e o reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São domésticas essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, a árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos, os que hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos da vida, da esperança e da fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de trabalhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornando estéreis seus ramos, não dão mais frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sobre seus galhos, à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abri, pois, ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos cita a trazê-la com amor, que ainda havereis de dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como o Cristo vô-la entregou. Não a mutileis, ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos, seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto, que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que ninguém sirva. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais no número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos, e depois procurar os que estão famintos.
Levai para debaixo da fronde da árvore e partilhar com eles o abrigo que lhes oferece. Não se colhem uvas aos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos acham para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai, que estás no céu. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, e que o Deus da luz vos ilumine na árvore da vida, vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Então ele nos traz, já nessa abertura, dizendo, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. E aí nós paramos para pensar, como é que nós produzimos dentro de nós, esse Senhor, Senhor. Como é que é a nossa prece, como é que é o nosso pensamento, como é que é a energia que nós colocamos nesse Senhor, Senhor, E de que forma que nos conduzimos a partir do momento em que nós clamamos pelo Senhor, Pedimos a Deus que nos ajude, que nos ampare, que nos faça pessoas do bem, Mas em que a nossa mente está ligada, em que os nossos sentimentos estão ligados? Então, a vontade, de meu Pai que estás nos céus é justamente isso, É para que a gente faça tudo aquilo de bom que nós pudermos, Principalmente pelas nossas energias, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Então, e aí, mais adiante ele vem nos falar, da árvore da vida, a árvore dos bons frutos, aquela árvore que abriga o viajor, E que seria, hoje, se nós olharmos, o Cristo, tudo aquilo que ele espalhou, a árvore que ele se transformou, e que ligou a todos nós, e que abriga todos nós, através das suas energias, através dos seus sentimentos, através de todo o seu amor por cada um de nós. E é isso que ele vem, através dessa mensagem, pedir que a gente possa ser essa árvore do amor, que a gente possa ser essa árvore que abrigue aquele que chega sedento da palavra do Cristo, sedento dessas palavras de amor, E muitas vezes necessitados de uma luz para que eles possam despertar, necessitados de uma luz para que possam despertar para esse amor, que está dentro de cada um de nós. E precisamos que alguém venha a nos apoiar, a nos auxiliar e fazer com que a gente possa descobrir dentro de nós este amor do Cristo a nos desenvolver. Então, a palavra que nos convida, que sejamos a árvore do bom fruto, que sejamos a árvore frondosa, que abriga, que ampara, que auxilia, Então, isto é o que o Cristo nos pede. Isto é a palavra que o Cristo vem me dizer, para que nós possamos abrir os nossos corações, para que a gente possa escutar essa palavra, para que essa palavra seja, a palavra a nos fazer trilhar um caminho melhor. Então, todo esse sentimento, esse pensamento, tudo isso que nos envolve, através do que Simeão nos traz, ele faz que sejamos um número, de árvores a produzir os bons frutos. E esses frutos, o que são? Os frutos daquele que chega sedento desse amor, aquele que chega sedento desses sentimentos, de paz, de harmonia, de caridade, e que faça restabelecer essa ligação com o Cristo, que faça restabelecer essa ligação com esse amor que o Cristo dedicou a cada um de nós. Então, o Divino Salvador, ele, por excelência, como ele diz aqui, o Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão,
nem todos que dizem Senhor, Senhor encontrarão os reinos dos céus, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente escolhe o caminho, né, que melhor nos convém, o caminho que vai fazer com que tudo seja mais fácil, né, que tudo seja possível ou que esteja ao nosso alcance, né? E muitas vezes não é esse caminho o caminho correto, o caminho certo, né? O caminho de buscarmos encontrar nas dificuldades ou nos sentimentos que nos envolvem, né? Auxiliar aquele que de nós se aproxima, aquele viajor sedento, né, que busca através dos galhos o fruto da esperança, como ele coloca aqui, capaz de restabelecer a força e a coragem. Somente vê ramarias áridas. E aí, o que seriam, né, essas ramarias áridas, né? É o nosso sentimento, é o nosso coração, é aquilo que nós nos fechamos e não aceitamos ou não queremos, né, compartilhar com aquele que chega. Então, isso profundamente nos atinge, porque precisamos desenvolver dentro de nós, né, essa árvore do amor, fazer com que a nossa luz brilhe, que a luz seja a luz que ligue a todos aqueles que chegam próximo de nós, necessitado dessa palavra do Cristo, como já falamos antes, buscando através desta palavra nos renovar e nos fortalecer. Então essas virtudes divinas, né, que fazem parte, né, da continuidade evolutiva e da qual nós precisamos desenvolver, da qual nós precisamos crescer e através delas nos melhorarmos. E essas virtudes, elas estão dentro de nós, precisam ser trabalhadas. Por isso o Cristo vem nos dizer, né, dessa árvore frondosa, a árvore que dá bons frutos. Precisamos plantar raízes profundas nessas palavras do Cristo, para que através delas possamos ser essa árvore do amor, possamos ser essa árvore que sempre, sempre, sempre está amparada pelo amor do Cristo a nos convidar a darmos continuidade naquilo que Ele iniciou, a darmos continuidade naquilo que escolhemos, seguir o seu caminho, trilhar o caminho como discípulos do Cristo. Então precisamos nos dedicar, precisamos desenvolver esses frutos do cristianismo dentro de nós e compartilhar com os nossos irmãos. O Cristo nos convida, né, a nos entregarmos a essa tarefa, a buscarmos através dessa tarefa de amor a seguir o nosso caminho, a buscarmos junto com o Cristo, amparado por Ele e contando com o seu amor a nos auxiliar, desenvolver esta caminhada, a nossa escolha, os nossos sentimentos, sempre voltados ao ensinamento do Cristo. Então são essas palavras de amor que nos convidam a modificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a buscar dentro dos ensinamentos do Cristo, né, um caminho para a nossa evolução, um caminho para o nosso crescimento moral e espiritual. E nós temos lá na questão 919A, conhecimento de si mesmo, aonde, né, o nosso irmão Santo Agostinho nos traz assim, né, uma relação para a gente ver, né, o quanto a gente pode pensar, né, ou a gente pode buscar entender, né, aquilo que nós já fizemos ou deixamos de fazer. Então ele traz de uma parte desse trecho, né, do conhece a ti mesmo, a questão A, que ele diz assim, ó: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reformar. Aquele que todas as noites invocasse todas as ações que praticasse durante o dia
e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvesse feito, rogando a Deus e a seu anjo da guarda que o esclarecessem. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedes em tal mal ou em tal circunstância. Sobre o que fizeste alguma coisa que, feita por outrem, consensuaria sobre o que obraste alguma ação que não ousareis a confessar. Perguntai ainda mais, se provesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. E por aí continua, né? Então, ele nos convida a nos analisarmos, ele nos convida a pensarmos naquilo tudo que nós praticamos durante o dia, aquilo tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, né? Então, para que a gente possa se conhecer. E por que isso? Porque ele buscava, né, através dos seus questionamentos, né, era justamente fazer aquilo, né, em que diz aqui, né, no nosso texto, né, fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E essa vontade, o que seria? Estar sempre vibrando no bem, auxiliando aqueles em que de nós se aproximam, buscando através desse exercício nos fortalecer e entender as nossas dificuldades. Buscar trabalhar essas dificuldades, como ele bem coloca ali, né? Conhecer as minhas dificuldades e através dessas dificuldades poder fazer, né, as escolhas corretas, fazer o exercício do amor de forma correta, pois as dificuldades justamente servem para que a gente possa despertar, para que a gente possa olhar dentro de nós e buscar nos modificar. E Santo Agostinho, então, nos fortalece em relação a isso, nessa relação que devemos ter conosco, com aqueles com os quais convivemos e com Deus. Porque se nós não conseguirmos nos entender, se nós não conseguirmos olhar para dentro de nós, compreender as nossas dificuldades, ver, né, o quanto precisamos mudar dentro de nós para nos melhorarmos, vamos ver que dificilmente a gente vai conseguir também entender aquele que está ao nosso lado, compreender aquele que está ao nosso lado, buscar, né, dentro das nossas dificuldades, entender aquele que ali estão. Então precisamos muito, né, dentro de todo esse contexto, né, de esclarecimento que nos traz esse capítulo, trabalhar conosco, com aqueles que de nós se aproximam, com Deus nosso Pai, com os ensinamentos de Jesus, buscando sempre a esperança e a fé, para que através delas possamos nos modificar, para que através delas possamos encontrar este caminho, o caminho da paz, o caminho do amor, né? Um caminho que essa árvore de bons frutos possam nos reservar, possam nos permitir nessa escolha da caminhada. E que Jesus, nosso Divino Mestre, nos permita a cada dia nos renovarmos, nos permita que possamos fazer as melhores escolhas nesta caminhada, para que a sua luz, para que possamos, através dela, né, nos renovar, através dela renovar essa árvore da esperança, da fé, da confiança e cada vez mais nos fortalecendo neste auxílio, nos fortalecendo nesse entendimento, nos fortalecendo na compreensão do que o Cristo quer de cada um de nós, do que o Cristo nos pede para que nós possamos realizar, pois sabe Ele que temos condições, pois sabe Ele que podemos, né? Então Ele está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos esclarecendo e cada vez mais permitindo que possamos nos melhorar. Agradecemos por mais esta oportunidade, por estarmos neste momento ligado a este Cristo, buscando através dele
né, crescer, evoluir. Então, neste momento, deixamos o nosso abraço fraterno a todos e que cada vez mais possamos nos fortalecer nessa palavra do Cristo, a nos auxiliar e nos mostrar o caminho do bem, o caminho do amor. E que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site